do Senhor Jesus, meu nome é Paola Budal e estou aqui mais uma vez para gravarmos o conteúdo para a EBD, classe dos jovens, esse trimestre tão maravilhoso que estamos estudando sobre o livro de Daniel, o título da nossa revista que fala Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje, na lição 6, nós não vamos falar tanto sobre Daniel, vamos falar sobre seus 3 colegas, também homens de fé, homens de coragem, que enfrentaram uma fornalha de fogo ardente. O título da lição diz Coragem para enfrentar a fornalha ardente. E o texto principal está em Daniel, capítulo 3, versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiramente, narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro. Segundo lugar, inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. Em terceiro lugar, compreender o conceito de idolatria e a sua aplicação atualmente. Tópico 1 diz, o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Subtópico fala o endeusamento do rei. Então aqui nós vamos recordar que lá no capítulo 2, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele teve um sonho em que ele ficou muito atordoado. E ele manda então chamar todos os sábios, os magos, os caldeus, todos ali os que invocavam poderes sobrenaturais, para não somente interpretar o sonho dele, mas como dizer o que ele sonhou. E isso causou, digamos, um reboliço naquele lugar, no Palácio Real, porque todos poderiam perder sua própria vida. Então Daniel pede ajuda de seus colegas, Misael, Ananias e Azarias, para orarem a Deus e para que Deus pudesse usar Daniel ali de uma forma sobrenatural. E isso acontece. Daniel traz a explicação onde o Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua e que a sua cabeça era de ouro, o seu peito e os seus braços eram de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, os dedos dos pés de ferro e barro, e ele explica ali o significado de reinos que viriam após a Babilônia, enfim. E ali o rei Nabucodonosor, ele coloca Daniel num lugar de privilegiado como governador ali da Babilônia, e coloca os 3 jovens também em posição de destaque numa província da Babilônia, e ele acaba dando glória a Deus. Só que isso não durou muito tempo. Depois de 20 anos, mais ou menos, os historiadores acreditam que acontece esse evento onde Nabucodonosor decide, como diz aqui o subtópico 1, endeusar-se, né? Ele quer ser como um Deus, quer ser adorado. E ele tem essa ideia, manda construir uma grande estátua que media em torno de 30 metros de altura e tinha mais ou menos 3 metros de largura. E não só isso, essa estátua não tinha apenas a cabeça de ouro como no sonho, era uma estátua toda feita de ouro. E, na verdade, isso era uma prática comum em tempos antigos, monarcas levantarem estátuas, seja da sua própria imagem, seja de algum deus que eles adoravam. E aqui, a título de curiosidade, em 1854, em escavações de ruínas lá na Babilônia, foi encontrado um pedestal de uma imagem colossal, uma imagem gigantesca que havia sido construída. Então, muitos atribuem isso a como se fossem ruínas da própria imagem que Nabucodonosor mandou construir ali. O texto bíblico não afirma se essa imagem era do próprio rei Nabucodonosor ou de alguma imagem de algum deus ali que eles idolatravam, como, por exemplo, de Merodach, que era o padroeiro da Babilônia, ou até do próprio deus Nebo, que deu origem ao nome Nabucodonosor. Não sabemos isso. Nós sabemos é que ele mandou construir essa imagem gigantesca buscando a sua própria glória. Subtópico 2 diz em busca de adoração. Então o rei mandou construir essa imagem. Primeiramente, ele mandou construir a imagem. Em segundo lugar, ele convocou autoridades para a consagração desse monumento, dessa imagem. Se ficasse até aí, não tinha problema, porque era comum também fazer eventos assim de inauguração, de consagração, enfim. Mas ele foi muito além. Ele ordenou, ele deu uma imposição de que todos deveriam adorar
essa imagem que ele mandou fazer. E a palavra adorar é realmente a palavra no original saghad, que é usada para adoração a Deus. Tinha essa questão espiritual. No capítulo 3, versículo 6, que nós lemos, diz que qualquer que não se prostrasse e adorasse. Então era muito mais além do que uma reverência em respeito ali a um costume babilônico. Ele envolveu também a questão da adoração. E por isso que nós vemos o desfecho desses 3 jovens corajosos que não poderiam de forma alguma quebrar o primeiro mandamento de Deus e adorar a outros ídolos, e exigiu deles essa prova de fé. Sob o tópico 3 diz a ausência de Daniel. Aqui o autor traz um ponto muito importante que talvez o querido professor ou até os alunos nunca vieram a parar para pensar nisso. Onde estava Daniel nessa convocação? Será que Daniel estava lá no meio daquelas pessoas que se ajoelharam, que se prostraram? Bem, nós não podemos considerar essa hipótese porque sabemos que o livro de Daniel relata também a grande fé deste homem. E que, como nós vimos lá no capítulo 2, depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele foi colocado numa posição de destaque como governador ali. E também ele julgava as causas do rei, ele tinha um papel muito importante. Então nós podemos considerar 2 possibilidades. Que ele estava executando os serviços do rei como era organizado casualmente, estava em alguma província, julgando alguma causa, representando o rei, ou que ele foi propositadamente enviado pelo rei para outra província, outra região, para que não viesse ali se levantar contra ou tentar fazer o rei mudar de ideia, visto que o rei sabia que Daniel, ele servia esse Deus poderoso, que ele tinha tido prova do poder de Deus quando foi revelado o sonho dele. Então, só podemos considerar essas 2 hipóteses, porque lá no capítulo 6 nós sabemos que é o episódio também muito conhecido de quando Daniel ele é lançado na cova dos leões porque ele não deixa de orar a Deus. Então, Daniel com certeza era um homem de fé. A verdade é que Daniel não estava presente e que se ele estivesse presente, com certeza ele não se prostraria também e ficaria do lado dos seus 3 amigos. Nós podemos ver também sobre a fé, que a fé e a coragem de Daniel não eram exclusivas a ele, e ele não ocultou isso. No seu livro aqui, ele relatou também a fé e a coragem dos seus amigos, que também foram heróis. Então o autor destaca aqui a humildade que Daniel teve de relatar, deixar escrito que não somente ele foi um homem de fé naquele contexto que eles estavam vivendo, mas que também os seus 3 amigos foram homens de fé e que permaneceram fiéis a Deus mesmo diante da morte. Uma dica também para o professor é observar o subsídio na página 41, que vai falar sobre esse costume que havia de antigamente de construírem estátuas, imagens colossais e atribuírem isso a algum deus. O professor pode também se inteirar dessa questão de arqueologia que os jovens gostam bastante, e até na internet tem o arqueólogo cristão, o Dr. Rodrigo Silva, que tem vários conteúdos muito bons que provam como a Bíblia ela é verdadeira. Tem um programa, inclusive, no YouTube que chama Evidências, que fala sobre o livro de Daniel, e eu indico aqui para o professor também. Tópico 2 fala sobre a coragem dos amigos de Daniel. Então, nós vimos aqui a situação que estava, e ali haviam vários homens e mulheres de Deus, vários judeus, que se prostraram, imagine só. Eles não eram os únicos que haviam sido levados cativos para a Babilônia, mas todos se prostraram e eles não. E veio em meio a toda essa história, esse contexto, vem uma denúncia então por parte dos caldeus que foram diante do rei e fizeram a denúncia de que esses 3 jovens não haviam se prostrado. E nós podemos observar então aqui 3 características desses homens que fizeram essa denúncia. Eles eram invejosos, eles chegaram diante do rei e fizeram essa maldade com esses 3 jovens porque eles tinham uma posição privilegiada, como nós vimos lá no capítulo 2, no versículo 49, eles foram elevados com a indicação de Daniel a um cargo superior, e eles tinham inveja desses 3 jovens. Eles eram também bajuladores, eles chegaram diante de Nabucodonosor e falaram assim, esses jovens não fizeram caso de ti, incitando justamente essa discórdia para que o rei se irasse contra eles. E por último, eles foram ingratos, porque lá no capítulo 2 de Daniel, versículo 24, diz que foram as vidas daqueles homens que não interpretaram o sonho de Nabucodonosor
haviam sido poupadas. Eram todos os magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Então, esses homens, graças à fé de Daniel e Misael, Ananias e Azarias, diante da fé deles, eles acabaram tendo suas vidas poupadas e eles esqueceram completamente. E aqui fica a reflexão. Como nós reagimos quando as pessoas agem assim com inveja, que bajulam os outros para nos prejudicar? Isso também é um contexto muito comum hoje em dia. Pessoas que são ingratas, que não correspondem, né, com bondade o favor que nós fizemos a elas. Fica a reflexão para os jovens também, que esse é um cenário muito comum hoje em dia, de pessoas que planejam o mal para os outros, mas nós não vemos em nenhum momento esses 3 jovens reagindo com raiva ou desejando que Deus punisse esses homens. Muito pelo contrário, eles se mantiveram piedosos, entregaram totalmente a Deus ali o futuro da vida deles. E isso fica de reflexão para nós. Nós temos que viver a nossa vida confiando em Deus, vivendo uma vida reta diante de Deus. E aqueles que planejam mal contra nós, o Senhor os julgará. Subtópico 2 vai falar sobre a bravura desses jovens. Então o rei se ira de uma forma grandiosa e, além de questionar ali a atitude dos jovens, ele é meio que desafia Deus, porque ele diz assim, ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Ou seja, ele não estava apenas afrontando esses 3 jovens, ele estava afrontando o próprio Deus. Só que a atitude desses jovens é muito linda e nos inspira muito a uma vida de piedade e confiança em Deus, porque eles não viram a necessidade de se justificar, eles tinham consciência realmente da sua fé e da sua comunhão com Deus. E aqui a lição até cita Romanos 8,33, que fala que é Deus quem o justifica. É Deus quem justifica o justo, aquele que vive uma vida de piedade, de santidade, busca pela santidade, porque perfeito ninguém é, só que nós somos aperfeiçoados através da palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus, nós somos justificados e é Deus quem nos justifica. E eles estavam mais dispostos a morrer do que a pecar contra Deus. E isso é glorioso. Enquanto todos ali ao seu redor haviam cedido, muitos dos seus irmãos, né, da sua nação, haviam se prostrado diante daquela estátua, mas eles não. E aqui o autor fala que eles eram jovens em idade e maduros na fé. E aqui fica o encorajamento, que até o próprio apóstolo Paulo fala lá a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, diz, ninguém despreze a tua mocidade. Então, o professor tem que falar isso para o jovem, não importa a sua idade, o importante é o seu compromisso com Deus, você estar disposto a viver verdadeiramente para Deus, e Deus vai honrar a sua fé. Então aqui fica também essa aplicação de que a nossa fé não tem a ver com o tempo de igreja, né? Porque tem pessoas que estão há anos na igreja, mas não leem a Bíblia, não tem uma vida de oração, não tem uma comunhão real com o Espírito Santo. E pessoas que vêm, às vezes, jovens e que se entregam verdadeiramente a Deus e buscam conhecer a Deus e vivem grandes milagres, como esses 3 jovens. Último subtópico, então, diz o Deus que salva na fornalha. O rei estava tão irado, mas tão irado, que ele ficou cego em meio à sua ira, e ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Olha só, ele queria, de certa forma, aumentar a dor daqueles jovens, mas como ele aumentou a fornalha, aqueceu muito mais, a morte seria mais rápida, certo? Mandou aquecer 7 vezes mais, amarrou os jovens ali, suas roupas, seus chapéus, algo totalmente desnecessário, visto que eram jovens bondosos, indefesos, não ofereciam mal a ninguém. Ele mandou amarrar esses jovens. Depois de um tempo lançados ali, acontece o grande milagre. O rei observa de fora da fornalha e vê que aqueles jovens estavam vivos, andando, caminhando na fornalha. Aparentemente suas roupas, chapéus não haviam se queimado, estavam bem, e que havia um 4º homem, semelhante ao Filho dos Deuses ou semelhante aos anjos, depende ali a tradução, mas algum milagre, algo sobrenatural estava acontecendo ali dentro daquele cenário que era para ser de morte e tragédia. E o que nós vemos? Que podemos fazer uma aplicação aqui, essa lição é bem devocional, certo? Que o fogo queimou apenas as cordas. O fogo ali, ele queimou apenas aquilo que prendia a vida daqueles jovens. E que quando nós decidimos, podemos dizer então, que quando nós decidimos ser fiéis a Deus, ainda que custe a nossa própria vida,
Deus vai operar algo que vai tirar de nós aquilo que está muitas vezes nos prendendo, nos amarrando, vai nos tornar mais livres. E foi nesse cenário que era para ser de sofrimento, né? Que surgiu algo glorioso, uma comunhão muito maior, porque o Cristo estava ali. Então, em meio às nossas provas, também Cristo está conosco. O quarto homem da fornalha. Então, a comunhão, ela se torna muito mais real em meio à provação, porque daí não temos mais quem possa nos socorrer. E esses jovens viveram essa experiência gloriosa. E por último, o Senhor, ele é exaltado quando nós ficamos firmes na nossa posição de crentes, de servos e servas de Deus. Deus é exaltado. E na verdade, para isso que nós existimos, o propósito da nossa existência é para glorificar a Deus. E o último parágrafo ali da lição, o autor diz que o Senhor permite que passemos por vales e provações, mas Ele sempre está conosco. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa é uma promessa que Cristo fez para nós. E diz aqui, como resultado da fidelidade e bom testemunho dos jovens, o rei agora, em vez de exigir adoração, ele louva a Deus. Então a nossa atitude de fé, ela pode levar muitas pessoas a reconhecerem esse Deus verdadeiro que existe. Quantas vezes nós estivemos em um cenário, seja na nossa família, no trabalho, na faculdade, em que nós não pregamos o evangelho abertamente, mas que através da nossa atitude de cristãos, comprometidos com a palavra de Deus, nós influenciamos as pessoas que estavam ao nosso redor. Não é verdade? Essa é uma das reflexões que fica dessa lição, que nós devemos influenciar as pessoas ao nosso redor e não sermos influenciados por elas a pecar também, como outros ali, cidadãos judeus, haviam sido influenciados e se prostraram facilmente diante daquela estátua. E ele finaliza dizendo, quando o crente honra a Deus, Deus também o honra. O último tópico, então, diz idolatria e fornalhas do tempo presente. Fala do pecado da idolatria e nós vamos pensar um pouquinho aqui que muitas vezes a idolatria não está relacionada apenas a uma adoração, uma imagem de escultura, algo fundido por mãos humanas, mas às vezes algo que os nossos olhos não veem, mas que pode reger o nosso coração. E está muito ligado com essa consciência do pecado. Porque aqueles jovens não renderam adoração à estátua porque eles tinham consciência de que aquilo era errado, de que aquilo era pecado. Então eles conheciam e obedeciam a Deus. E aqui nós faremos a aplicação dos dois últimos subtópicos. Subtópico 2 fala sobre tipos de idolatria. Primeiramente ele vai falar sobre autolatria, ou seja, a idolatria própria, do próprio ser. Ele cita aqui 3 características dessa autolatria, que pode ser o egoísmo, o individualismo ou o narcisismo. E aqui, se a gente for procurar o significado, já é de fácil compreensão, mas se a gente for explicar um pouquinho mais o que significa, o egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Então o egoísmo ele se preocupa somente com si mesmo e não com o próximo. Isso também pode ser uma forma de idolatria. Se eu vivo a minha vida para mim mesma e não me preocupo com os outros, se eu posso ser bênção na vida dos outros, o que eu posso fazer para os outros, então isso também é uma forma de idolatria. Outra forma de autolatria é o individualismo, que é a tendência em viver exclusivamente para si, sem nenhuma solidariedade. Hoje em dia nós vemos isso especialmente com as redes sociais. As pessoas estão cada vez mais conectadas a um aparelho, a uma tela, e pensam que aquilo é suficiente, viverem individualmente, certo? Tanto que tem aquela frase que fala que a internet muitas vezes aproxima as pessoas que estão longe, mas afastam as que estão perto, porque as pessoas pensam que se elas têm ali sua internet, não precisam de mais nada e vão se isolando. Isso tem causado muitos problemas a curto, médio e longo prazo, podemos dizer assim, doenças físicas, doenças da mente, muitas vezes depressão, porque Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Quando Adão estava no Éden, ele ficou triste. Foi necessário que Deus fizesse Eva. E assim é o ser humano. Ele precisa de outras pessoas, amizades. Busque amizades que vão te edificar. Em vez de ficar horas jogando e sair com um colega para fazer um lanche, conversar sobre coisas que edificam, é claro, busque a segunda opção, porque nós somos criados para viver como corpo de Cristo, em comunidade. E o narcisismo fala sobre o amor
pela própria imagem, certo? Pessoas que colocam o seu ego, a sua imagem acima de tudo, não dão o braço a torcer, não se importam com a dor do outro, porque se preocupam tanto com a sua imagem. Podemos falar aqui também de reputação, pessoas que podem estar no fundo do poço, mas elas não vão pedir ajuda, não têm humildade, elas querem sempre mostrar que estão bem, estão por cima, tudo gira em torno delas. Isso é algo muito triste também e é uma forma de idolatria. Vamos lá. A lição também fala sobre culto à personalidade. E ele fala que muitas pessoas, antigamente, a gente só tinha informação de um cantor, ou uma celebridade, um artista, se a gente visse no jornal, uma revista, às vezes trazia uma notícia sobre a vida da pessoa, e hoje em dia com as redes sociais, não. Todo mundo sabe tudo de todos, parece que é assim, né? E isso parece que vai prendendo cada vez mais, e as pessoas, aquele desejo que elas têm de conhecer a Deus, elas estão transferindo para outras pessoas e acabam muitas vezes adorando personalidades até do mundo gospel, podemos dizer assim. Acabam idolatrando cantores, pregadores, pessoas que são bênção, mas que são apenas instrumentos de Deus. O dono da bênção é Deus e toda glória é para o nosso Deus, certo? Então ele fala sobre esse perigo que é o culto à personalidade. E as redes sociais aumentaram muito esse perigo. Outro perigo aqui que a lição fala é o amor ao dinheiro. E nós sabemos que Jesus fala nos seus evangelhos que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não tem como servir aos dois. E o senhor que é chamado além de Deus na Bíblia é o Mamon, o dinheiro, o amor ao dinheiro. E ele escraviza. O dinheiro, ele é uma bênção quando nós temos domínio sobre ele. Agora, quando o ser humano ele é dominado pelo dinheiro, ele se torna escravo. Então, o amor ao dinheiro tem afastado muitas pessoas da igreja, dos cultos, de uma comunhão, com a família, inclusive. Isso é muito perigoso porque aquilo que foi criado para nos servir pode acabar escravizando e tornando alguém esse objeto de idolatria. Por último, então, aqui fala sobre a idolatria política. Nós, nos últimos anos, temos visto isso, como isso é perigoso, onde nós muitas vezes confundimos o nosso papel como cidadãos e queremos trazer o céu para cá também, falando da nossa espiritualidade. A Bíblia diz que os últimos dias seriam difíceis e vai ser, e nós não podemos colocar a nossa confiança em homens, a nossa confiança tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra de Deus. Nós não podemos brigar como igreja, como corpo de Cristo, por opinião política. Nós temos que nos respeitar, mas ter em comum o quê? A nossa fé. Isso é muito perigoso. Tem pessoas que acabaram fazendo de candidatos políticos também ídolos. E isso é muito perigoso. Ainda que essa personalidade, esse candidato fale sobre Deus, ele ainda não é Deus que é digno de glória. Então, esse é um ponto muito importante de ser pontuado sobre a idolatria política. Até porque nessa questão de idolatria política, como eu falei aqui, nós somos cidadãos, mas também somos peregrinos. A nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui por um tempo. Então, o foco da vida cristã sempre é se preocupar com a sua vida espiritual e estar preparado para se encontrar com o Criador. E então, encerrando agora o nosso terceiro subtópico do tópico 3, fala sobre as novas fornalhas. Então, o autor vai falar que as fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Meios de corromper a nossa fé. Nós vemos o totalitarismo ao longo da história, tentando mudar a mente do cristão, seja de forma sutil, como nós temos aqui na nossa cultura, no Brasil, por meio de ideologias, por meio da cultura, muitas vezes hollywoodianos, filmes, séries, aquilo que vai moldando a mente do adolescente, do jovem, fazendo parecer com que aquilo que era pecado antigamente não é mais pecado, e colocando um Deus de amor como um Deus que aceita tudo, como vimos também que existe ainda hoje em dia a perseguição física, como aconteceu com aqueles 3 jovens. Se o professor ainda não conhece, existe o Ministério Portas Abertas, fundado pelo irmão André, que já partiu com o Senhor, mas ali há testemunhos lindos de livramentos sobrenaturais que o Senhor deu, como deu a esses 3 jovens na fornalha. Deus deu até inclusive ao próprio fundador, de ocultar muitas vezes dos olhos de perseguidores, Bíblias que ele guardava em seu Fusca. E Deus operou na nossa história recente aquilo que ele operou há muitos e muitos tempos atrás. E infelizmente hoje em dia ainda muitas pessoas são mortas por causa da fé.
porque elas sabem que viver é Cristo, mas morrer é lucro. Foi esse o princípio que manteve esses 3 jovens fiéis a Deus. Filipenses 1:21. Eles sabiam que estar aqui é bom, viver para a glória de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus é bom, mas morrer é lucro, porque é estar com Cristo. E eles nos inspiram e nos fazem lembrar que quaisquer que sejam as perseguições que vier contra nós, seja ela intelectual, seja ela física, nós temos que ter os nossos olhos no céu, de que o sofrimento aqui, ele pode ser como um fogo que queima, mas ele vai durar pouco, perto da eternidade que Deus tem para nós. Então, que esses 3 jovens possam inspirar as classes que serão ministradas nessa aula a guardarem a sua fé, a terem coragem. Deus nos chamou para sermos corajosos, não por conta de nós mesmos, mas é porque nos faz ter essa coragem. A nossa fé, ela nos impulsiona a enfrentar aquilo que parece que não tem como enfrentar, porque é a fé que inspirou todos esses homens que nós vemos ao longo da história, como esses 4 homens aqui que chegaram na Babilônia ainda jovens, muito jovens, mas que deixaram um testemunho glorioso para nós, para que os nossos jovens hoje possam também ser jovens de fé e que tem esse exemplo de fé e coragem em nossos dias. Amém? Vamos ler a conclusão, então? Muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um fogo ardente por não adorarem a estátua do rei. Hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. É essencial encontrar a coragem de resistir a essas pressões idólatras evidentes e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão. Que Deus abençoe a sua vida e lhe use poderosamente na ministração da sua aula.